Olá pessoal, vamos começar mais uma atividade de biologia para o primeiro ano A, B, C, D, E e primeiro F, né? É uma atividade do segundo bimestre da nossa escola Neuza Maria do Bem. Bem, essa atividade eu já passei para vocês têm no caderno, o título dela hoje é o potencial biótico e a resistência ambiental. Nós veremos esses dois fatores aqui, ó, potencial biótico e a resistência ambiental. Certo? Vamos lá para as habilidades. Identificar e distinguir que duas forças antagônicas contrárias regulam o tamanho da população. Ah, sim, então aqui, ó, forças antagônicas são duas forças, são forças contrárias que regulam o tamanho da população. Ah, tá. Uma vai ajudar a crescer, outra vai fazer com que a população diminua de tamanho. Então são antagônicas, contrárias, certo? Para regular o tamanho da população. Identificar e reconhecer o que é o potencial biótico, então nós vamos identificar o que é o potencial biótico e a resistência ambiental. Então, são os dois pontos da aula de hoje que nós vamos abordar. Próximo, exemplificar uma população sem fatores de controle do crescimento. Então nós vamos mostrar como seria uma população sem os fatores aqui, ó, de controle do crescimento. Então, aqui marcado aqui, ó. Eu vou explicar depois que isso não existe, né, porque todo meio ambiente vai exercer uma pressão, uma ação sobre as espécies, certo? Sobre uma população. Então, um exemplo que toda a população está submetida a fatores reguladores. Então, é isso mesmo. Todos os fatores reguladores aqui, ó, do meio ambiente é para todas as populações, nenhuma está livre disso. Analisar e interpretar um gráfico da inter-relação do potencial biótico e resistência ambiental. Tá? Então, nós vamos ver um gráfico aqui, ó. Nós vamos ter um exemplo de um gráfico que vai mostrar a inter-relação, né? Relação do potencial biótico e a resistência ambiental aqui. Então, tá. Nós vamos ver um gráfico que vai mostrar o potencial biótico, que é a capacidade de crescimento da população, e a resistência ambiental, que são todos os fatores do meio ambiente que atuam sobre uma população, certo? Vamos lá então. De modo geral, podemos afirmar que duas forças antagônicas, que são contrárias, aqui, ó, duas forças antagônicas são forças contrárias, regulam o tamanho da população. Ah, sim, uma aumenta e outra diminui. É isso mesmo. Então tá. Então está aqui, ó, potencial biótico é a capacidade de crescimento da população. Dessa população que tende a fazer com que ela cresça. Ah, então o potencial biótico é a capacidade, mostra a capacidade de uma espécie crescer, de aumentar o número de uma população crescer. Isso, é isso mesmo. Mostra se ela vai crescer muito ou se vai crescer pouco. Isso é o potencial biótico. E dá para ver isso num gráfico. E nós temos também aqui, ó, e a resistência ambiental. São todos os fatores do meio ambiente que vão atuar sobre a população. Pode ser, por exemplo, alimento, a falta de alimento, pode ser frio, pode ser muito calor, pode ser falta de água. Então, são vários fatores, ou todos esses fatores juntos também, que tendem a impedir o crescimento da população. Ah, o oposto, então. Um vai aumentar o número da população, o outro vai diminuir o número de indivíduos dessa população. Então, vamos lá. Potencial biótico. Então, o potencial biótico, aqui, ó, a expressão potencial biótico é utilizada para indicar a capacidade potencial de uma população de aumentar numericamente. Então, o potencial biótico, como eu expliquei, nada mais é do que uma espécie aumentar o número de indivíduos, aumentar o tamanho da população. Pronto, isso é o potencial biótico. Em condições ambientais ideais, tá? Então, se tem um ambiente favorável, a espécie vai crescer bastante, o potencial biótico será grande, alto. Agora, se a espécie não tem condições ideais favoráveis, por exemplo, um frio excessivo, essa espécie vai crescer menos, ou vai crescer um pouquinho só. Então, vai diminuir bastante o potencial biótico dessa espécie. É o meio ambiente influenciando no potencial biótico, no crescimento das espécies, certo? Essa capacidade está ligada não somente à taxa de reprodução. Então, ó, primeiro
taxa de reprodução é importante, mas também a habilidade de ocupar novos habitats, está aqui, ó, também é importante. Por meio da migração também, ó, outro fator importante, a migração de indivíduos. O fato de possuir mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, então tá aqui, ó. Mecanismo de defesa contra predadores. Então vai aumentar o potencial biótico, capacidade de aumentar de indivíduos, ou diminuir, se não tiver mecanismo de defesa contra os predadores, a capacidade de crescer dessa espécie, o potencial biótico será bem pequeno, né? E por fim, a capacidade de resistir a condições desfavoráveis. Esse ponto aqui é importante, ó. Condições desfavoráveis. Então, se uma espécie ela consegue resistir a condições desfavoráveis, frio em excesso, chuva em excesso, sol em excesso, falta de água, então essa espécie vai crescer bastante. É o potencial biótico dela. Capacidade de crescer, de aumentar o número de indivíduos, mesmo nas condições desfavoráveis. E o principal ponto aqui também, ó, doenças. Pronto. Então, se essa espécie, se essa população, ela consegue resistir a doenças, ela vai crescer muito. Se ela não consegue resistir, nós podemos fazer um estudo e vai dar um gráfico. O gráfico vai mostrar o crescimento dessa espécie ou não. Lá, o resultado final mostra sempre se a espécie está crescendo ou não e quais os fatores do meio ambiente que estão atuando nessas espécies. Além do potencial biótico, nós temos aqui, ó, a resistência ambiental. A expressão resistência ambiental é definida como uma combinação de fatores bióticos, tá aqui, ó, bióticos e abióticos, que impedem o crescimento da população. Vamos parar por aqui. Então, resistência ambiental é a combinação de fatores bióticos. Fatores bióticos é tudo que tem vida no meio ambiente. Então, pode ser os outros animais, as plantas, tudo que tem vida. Pode influenciar em uma população. E os fatores abióticos é tudo que não tem vida no meio ambiente. Pode ser água, luz, temperatura, alimento, calor, frio excessivo. Então, esses fatores abióticos que impedem o crescimento da população. Então, os dois aqui, ó, vão atuar nas populações, né? Isso é resistência ambiental. Resistência ambiental é todo fator do meio ambiente que vai atuar em cima de uma população, certo? Vai ajudar no controle, é o oposto. Esses fatores podem ser, por exemplo, aqui, ó, limitação de alimento, falta de alimento, pode ser o espaço, se o espaço for pequeno, a espécie vai crescer pouco, o potencial biótico vai ser pequeno. Agora, se o espaço é amplo, grande, protegido, a espécie vai crescer muito. O potencial biótico será muito grande, muito alto, né? Pelo espaço. Agora nós temos aqui também um outro ponto, ó, falta de água. A mesma coisa. Então, se tem muita água, por exemplo, a espécie pode se reproduzir bastante. Se tem falta de água, com certeza a espécie não vai se reproduzir muito, certo? Condições climáticas desfavoráveis, bem repetido aqui, frio excessivo, calor, chuva demais. Então, todas as condições do clima que sejam desfavoráveis fazem parte aqui, ó, da resistência ambiental, que vai atuar em cima das espécies, diminuindo o número de indivíduos, não deixando reproduzir muito, ter muita reprodução, não deixando aumentar muito o número de indivíduos. Nós temos também as doenças que fazem isso, os predadores, né, que são outros animais bióticos aqui, ó, são os predadores que atacam. Se a espécie sabe se defender, se ela está num local protegido, vai aumentar muito o potencial biótico. Se ela está num local aberto que não é protegido, os predadores vão atacar, o crescimento será menor, né? Então, faz parte da resistência ambiental aqui os fatores que atuam nas espécies. Aqui, ó, parasitas, nós temos também, e a competição. Tá aqui. Então, competição são indivíduos competindo pelo mesmo recurso. E aí o fator da resistência ambiental também. Vamos a um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Imagine um casal de moscas. Calcula-se que cada vez que a fêmea se reproduz, ela bote em média 120 ovos. Então, tem um casal de moscas.
120 ovos toda vez. Tem uma tabelinha aqui, ó, geração, e aqui o número de indivíduos desse lado e aqui geração. Então, na primeira geração aqui, já temos 120 indivíduos. Na segunda geração, 7.200 indivíduos. Na terceira geração, 432 mil indivíduos. 432 mil indivíduos. Em 3 gerações. Isso não existe, porque o meio ambiente, aqui eu estou mostrando que não tem nenhum fator atuando na população, mas o meio ambiente vai atuar em cima da população. Nós teremos fatores para diminuir o tamanho dessa população. Então esse número aqui, esses números, nunca vão existir, porque a população não cresce desse jeito. Na realidade, isso não acontece, pois toda a população está submetida aos vários fatores reguladores daqui, do seu crescimento. Então, no meio ambiente, nós temos vários fatores que regulam o crescimento populacional e que impedem um aumento ilimitado de uma única população. Esse aumento ilimitado aqui, dessa população, não existe, não vai existir nunca, porque alguns desses indivíduos aqui não vão nascer, vão morrer, tem predadores, por exemplo, que vai diminuir muito o número de indivíduos que estão nascendo, né? Que vão se tornar adultos lá. Gráfico. Toda vez que aparecer esse gráfico aqui, é um gráfico da inter-relação. É um gráfico da relação entre o potencial biótico. Então, esse gráfico mostra a capacidade de crescimento da população e a resistência ambiental, todos os fatores do meio ambiente que diminuem o crescimento da população. Pronto. Então essa é a relação que o gráfico mostra. O potencial biótico, capacidade de crescimento da população com a resistência ambiental. São todos os fatores do meio ambiente que atuam nesse crescimento. Então nós temos aqui, na linha de baixo aqui, nós temos a linha do tempo. O tempo vai aumentando para cá, sempre tempo zero aqui vai aumentando. E aqui zero também vai aumentando o número de indivíduos aqui conforme vai subindo aqui o gráfico. Nesse gráfico nós temos a linha preta aqui, essa linha preta, que ela mostra a curva de potencial biótico. Então essa é a capacidade, essa linha preta aqui mostra a capacidade de uma espécie crescer. Essa espécie aqui, ela cresceu pouco, cresceu pouco até esse ponto aqui. A partir desse ponto ela cresceu muito. Então nesse ponto aqui, a partir desse ponto essa espécie cresceu muito. Então esse período aqui pode ser, por exemplo, no inverno, quando se reproduziram poucos indivíduos. Aí a partir desse ponto é o verão, aí se reproduziram muitos indivíduos, aumentou muito o número de indivíduos nessa espécie. Então está aí pronto um motivo. Poderia ser alimento, por exemplo, poderia ser água, vários outros fatores, ou todos esses fatores atuando junto dessa curva de potencial biótico aí. Tá? Aqui nós temos em verde aqui no gráfico, a resistência do meio ambiente. Então, essa parte mais verde aqui mostra todos os fatores do meio ambiente que vão atuar nessa curva de crescimento aqui, curva de potencial biótico. É a curva de crescimento de uma população, certo? A capacidade de uma população crescer. Então aqui essa resistência, ela vai fazer uma resistência, ela vai impedir esse crescimento aqui. Ela vai trabalhar para sempre diminuir o tamanho da população. E a curva de potencial biótico é sempre a capacidade de crescer, sempre aumentando o tamanho da população aqui. Nós temos essa linha vermelha aqui também, essa linha vermelha, que é a curva de crescimento real. Então, depois da capacidade de crescer aqui dos indivíduos, curva de potencial biótico, mais a resistência do meio ambiente, o que vai sobrar, tirando essa resistência do meio ambiente, o que vai sobrar é essa linha vermelha aqui, que é o crescimento real da população. Olha aqui a diferença do crescimento real, onde está longe da linha preta. Por quê? Porque tem todos os fatores aqui atuando, então a linha vem para cá, certo? Essa linha azul aqui, também mostra o tamanho populacional máximo suportado pelo meio ambiente. É o tamanho máximo, chegou ali ao limite para aquela população ali, em número de indivíduos, certo?
essa curva aqui, ó, de potencial biótico, é a capacidade dos indivíduos de se reproduzir, de crescer. Então ela começou pequena aqui, ó, na linha preta, começou pequena, veio crescendo um pouco. De repente ela cresceu muito aqui. Cresceu, aumentou bastante. Essa curva nem sempre ela pode ser desse jeito. Ela pode ser, essa curva aqui é chamada curva em J, ela faz como se fosse um J aqui, ó. Então toda vez que tem essa curva aqui de potencial biótico nesse formato de J aqui, ó, significa que a espécie cresceu pouco, depois ela aumentou muito. Algum fator aqui permitiu que ela crescesse muito. Porque ela cresceu muito aqui. E aqui pouco, certo? Então essa curva aqui, ela pode ser em S também. Ela vem aqui, ó. Vem aqui. Aí ela faz uma curva aqui, vem pra cá e termina aqui. Então esse gráfico, ele deita inteirinho. Onde eu coloquei essa linha tracejada amarela aqui, essa linha amarela contínua, é a linha preta aqui. Só que ela pode crescer dessa maneira. O que aconteceu aqui? Então até esse ponto cresceu pouco, até esse ponto aqui a espécie cresceu muito. Então desse ponto até esse ponto a espécie cresceu muito, essa população cresceu muito, porque algum fator do meio ambiente permitiu que ela crescesse. E depois ela veio crescendo aos poucos, até aqui de novo, um crescimento baixo até aqui. Então são fatores do meio ambiente que vão regulando essa população. Então, a partir de hoje, quando vocês identificarem uma curva de crescimento, essa curva de potencial biótico, vou marcar aqui, curva de potencial biótico, tipo, em J, assim, ó, é uma espécie que cresceu pouco, depois ela cresceu, aumentou o número, cresceu bastante por algum fator no meio ambiente, certo? E se ela for em S, parece um S aqui, ó, ficou mal feito aqui meu S, mas aqui seria um S, um S meio deitado, tá? Essa curva aqui em S mostra que a espécie cresceu pouco, depois cresceu muito, depois cresceu muito pouco o número de indivíduos dessa espécie, certo? Então esse gráfico aqui, geralmente quando vocês vão identificar um gráfico desse daqui, é um gráfico que está falando sobre o potencial biótico, que é a capacidade de uma espécie crescer, e a resistência ambiental. São todos os fatores do meio ambiente que atuam nessa população, certo? Aí vocês vêm aqui e olham a curva de potencial biótico. Se for em J, assim, a capacidade de crescimento muito grande aqui nesse ponto. E se for mais em S, assim, mais deitado aqui, quase acompanhando essa curva vermelha aqui, ó, se a linha preta estiver aqui na curva vermelha aqui, ó, formando quase um S, isso significa que a espécie cresceu pouco, cresceu muito aqui nesse período do meio aqui, cresceu bastante, e aqui não cresceu nada, certo? Então isso mostra essas duas relações, a capacidade de crescer e a resistência do meio ambiente. Aqui nada mais é do que a explicação do gráfico. Então nós temos lá, ó, no gráfico, a curva de potencial biótico. Do gráfico em preto, é a linha em preto. Mostra o potencial de crescimento da população, a capacidade reprodutiva dos indivíduos, se reproduzir muito. Então vamos voltar lá aqui, ó. A curva em preto aqui, ó, mostra o quê? Aqui, ó, o potencial de crescimento da população. Pronto, capacidade reprodutiva. Aí eu venho na cor verde aqui, ó, cor verde. Cor verde do gráfico representa a resistência do ambiente. Opa, então vamos marcar aqui, ó, resistência do meio ambiente aqui, ó, para o crescimento da população. Ah, então o meio ambiente fazendo resistência no crescimento da população. Isso mesmo. Pode ser disponibilidade de nutrientes, for plantas, por exemplo. Pode ser pH, se for na água, se for muito ácido, diminui. Se for um pH ideal, vai crescer bastante. Pode ser temperatura, aqui, ó, temperatura muito alta, muito baixa, ajuda a crescer, não ajuda a aumentar o número da população. Predação, daqui, ó, predadores também ajuda. Parasitismo também daqui. Parasitas também influenciam, vão influenciar no crescimento da população. Então, essa cor verde aqui do gráfico representa a resistência do meio ambiente. Então, vamos voltar lá aqui, ó, essa parte verde aqui do meio, resistência do meio, está escrito aqui.
Então essa parte aqui são todos os fatores que vão mostrar a resistência aqui, que vão atuar sobre essa curva do potencial. Aí vai resultar no quê? Na curva de crescimento real, aqui em linha vermelha. Então vamos ver lá, aqui ó, curva de crescimento real, ó. É a linha vermelha. Na curva vermelha do gráfico representa o crescimento real da população. Então mostra na realidade o crescimento real da população é menor do que aquele lá, porque incluiu a resistência do meio ambiente, certo? Então é o número máximo de indivíduos permitidos pelo ambiente aqui, ó. É isso aqui, ó. Pronto. É o número máximo de indivíduos, ó, chegou aqui, ó, permitido pelo meio ambiente. É a curva de crescimento real. Além do crescimento do potencial biótico, nós retiramos aqui, ó, os fatores do meio ambiente, e essa curva aqui será bem menor. Essa é a curva de crescimento real das espécies mesmo. Ela também pode alterar, pode mudar junto com essa curva de potencial biótico aqui, certo? De um modo geral, podemos afirmar que duas forças antagônicas, contrárias, então, ó, de um modo geral, nós temos duas forças antagônicas, contrárias, que regulam o tamanho de uma população. Primeiro é o potencial biótico dessa população, que tende a fazer com que ela cresça. É a capacidade de crescer dessa população. E segundo é a resistência ambiental aqui, ó, que tende a impedir esse crescimento. São todos os fatores do meio ambiente que impedem o crescimento dessa população, certo? Espero ter ajudado aí. Até a próxima aula.